criou os homens mais poderosos do mundo. O segredo que eles escondem e que não querem que você saiba. Agora, eu vou trazer para você esse assunto e vou contar um pedaço da história deles. Mas antes, eu quero que você comente agora. O poder está na minha mente. Deixa aqui nos comentários e descubra como os maiores líderes do planeta manipularam a realidade para alcançar o topo. Eu quero te perguntar, você já parou para pensar em como certos homens saíram do nada e conquistaram riquezas, fama e poder absoluto? Donald Trump, Lula, Barack Obama, Vladimir Putin e Napoleão Bonaparte. O que eles têm em comum? Será que foi pura estratégia política? Ou havia algo muito maior nesse jogo que só eles compreenderam? Hoje vamos mergulhar na mente dos líderes mais influentes da história do planeta e desvendar o segredo que os levaram ao topo, a lei da atração. Eles sabiam que o pensamento cria a realidade e adquiriram isso para transformar suas vidas e o mundo. Se você quer entender como esses homens obtiveram e mudaram completamente sua mente para criar impérios e como você também pode aplicar esses princípios na sua vida, fica aqui comigo até o final deste vídeo, porque isso pode mudar o seu destino ainda hoje. Aproveitando, se ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreve porque eu trago conteúdo que em nenhum outro canal você vai encontrar. Conteúdo assim que vai mudar a tua concepção de vida, vai te trazer muita coisa para você poder restaurar a tua vida e sair do limbo da escassez, porque aqui eu te ensino coisas de graça, coisas que em outros canais você só vai aprender se você comprar curso. Então, aqui eu te ensino de graça, é de graça, gente. E eu ainda deixo aqui nos links, né, na descrição, eu deixo links aqui, um material assim, topado. E deixo também um e-book gratuito para você, onde tem muita coisa que vai assim explodir tua mente com tanto conteúdo, tá? Então não se esquece, se inscreve no canal, deixa aí teu like, compartilha esse conteúdo com quem precisa mudar também a sua mentalidade para poder sair da escassez. Você nasceu para ser tudo o que você quiser ser. Você é um pedacinho de Deus, um deusinho, uma deusinha, e você pode ter tudo. Então, continua comigo para você poder aprender da falência ao poder, sem nunca duvidar do próprio sucesso. No início dos anos 90, Donald Trump, falido, sim, o bilionário que parecia intocável, acumulava uma dívida de quase US$ 1 bilhão. Gente, imagina só, US$ 1 bilhão de dívidas. Os bancos se recusavam a emprestar dinheiro, a mídia disse que ele estava acabado, qualquer outro empresário teria se rendido à falência. Mas sabe o que o Donald Trump fez? Ele nunca aceitou essa realidade. Ele foi logo e disse... Ele disse que se via rico antes mesmo de se reerguer, mesmo quando estava no fundo do poço. Ele acreditou tanto na própria volta por cima que o universo respondeu para ele da melhor forma possível. Donald Trump começou a reconstruir a sua marca pessoal,
recuperou sua fortuna e anos depois chegou ao cargo de presidente dos Estados Unidos, o cara mais poderoso do planeta, do mundo. Ele sempre disse que um dia governaria o país e que seria um dos homens mais influentes do mundo. Isso foi só uma estratégia ou um uso consciente da lei da atração? O que é que vocês acham que foi? Agora pensa aí comigo. Se ele conseguiu transformar um destino de falência em um império, o que impede você de fazer o mesmo? Deixa aqui nos comentários para mim o que é que você pensa sobre isso. O operário que viu seu futuro antes de qualquer outra pessoa. Agora vamos falar sobre outro caso impressionante. Luiz Inácio da Silva Lula. Lula nasceu no sertão nordestino, em uma família extremamente pobre. Ele passou fome, foi engraxate, operário e sindicalista. Pela lógica, ele nunca, jamais nessa vida, deveria ter chegado a uma presidência do Brasil. Mas sabe o que ele fez? Ele se decidiu a aceitar um destino sem miséria. Ele se visualizou liderando o Brasil antes mesmo de ter qualquer influência política. Ele sempre se repete. Ele repete para si mesmo e para os outros. Ele repetia constantemente que um dia mudaria a história do país. Nos anos 80, Lula já dizia abertamente que governaria o Brasil. E o que aconteceu? Depois de anos tentando, ele finalmente venceu em 2002. Mas a coisa vai além. Lula não usou apenas sua própria mente, mas o poder da mente coletiva. Gente, isso é muito forte. Ele usou o poder da mente coletiva. Seu slogan de campanha era: a esperança venceu o medo. Isso é muito forte, gente, muito forte. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo a respeito justamente do medo, né? Um livro aqui que eu fiz o vídeo, Mais Esperto do que o Diabo, é justamente sobre o medo que domina a humanidade e que te deixa estagnado e tu não consegue sair do canto. Então, o slogan de Lula era: a esperança venceu o medo. Isso fez milhões de pessoas acreditarem que ele era a única solução para o país. Mudando uma mente coletiva, ele transformou essa ideia em realidade. Agora me diz, isso foi apenas estratégia política? Ou ele soube fazer uso avançado do poder da mente e da lei da atração? Deixa aqui nos comentários o que é que você acha a respeito disso, independente de concepção política, tá, gente? Aqui não tem nenhuma concepção política, que a gente está falando de grandes mentes, grandes lideranças que souberam sair da escassez e das improbabilidades. Falar assim, de um personagem que ele roda em todos os livros de história do mundo. Napoleão Bonaparte, soldado que se viu imperador antes de qualquer pessoa. Napoleão nasceu em uma família real. Ele não era rico, mas ele se via como um imperador antes de qualquer pessoa acreditar que isso seria possível. Quando ele era ainda apenas um jovem oficial, ele repetia para si mesmo: nasci para comandar, não para ser comandado. Ele acreditava de forma inabalável no seu próprio destino. Ele se comportou como um líder antes mesmo de ter poder. Lembra, gente, aquele
percursozinho que eu sempre falo aqui sobre a lei da atração? Ser antes de ter. Estão entendendo aí agora? Napoleão já praticava isso. Ser antes mesmo de ter. Ele usava afirmações poderosas antes de cada batalha. E o resultado disso? Ele se tornou imperador da França e dominou quase toda a Europa. O que podemos aprender com isso? Que a realidade começa primeiro na tua mente. Outro personagem aí histórico é Barack Obama. Como ele fez o mundo acreditar que era possível. Obama era um jovem negro nos Estados Unidos, um país que nunca teve um presidente negro antes. Na teoria, ele não teria nenhuma chance de ganhar, mas ele fez algo genial. Ele usou uma frase que se tornou um mantra mundial. Yes, we can. Ele repetiu essa ideia tantas vezes que fez milhões de pessoas acreditarem nisso. Ele se via como presidente antes mesmo de ter qualquer chance real, qualquer chance. O que aconteceu, gente? Ele se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos negro. E se Obama não tivesse acreditado em si mesmo antes de qualquer pessoa, será que ele teria se tornado presidente? Será que ele teria se tornado o homem mais poderoso do planeta quando ele conseguiu a presidência dos Estados Unidos? Gente, isso é fantástico. O poder está dentro de você. Agora vamos falar sobre um homem que está muito em voga nesse momento, que se chama Vladimir Putin. O homem que planejou sua ascensão milimetricamente. Putin começou como agente da KGB. Ele era apenas um funcionário do governo, mas ele não aceitou ser só mais um. Ele projetou seu futuro como líder da Rússia. Ele acreditava que tinha nascido para liderar e dominar a política da Rússia. Ele nunca mostrou dúvida, hesitação ou medo. Sua mente estava programada para o poder. E o que aconteceu? Ele se tornou um dos líderes mais influentes do mundo. Então, agora eu quero te perguntar: o que esses grandes homens, o que essas grandes mentes, o que esses grandes líderes sabem que você não sabe? Você já viu que os políticos mais bem-sucedidos dominam a arte de influenciar mentes? Eles fazem isso com maestria. Frases poderosas que são repetidas até se tornarem realidade. Imagens e discursos que entram no subconsciente das massas. Uma crença inabalável no próprio sucesso. Trump repete sempre: Make America Great Again. Obama, yes, we can. Lula, a vitória venceu o medo. Vejam essas três frases que esses três grandes homens, grandes líderes, têm como slogan para mudar a mente das massas e convencer que aquilo ali é que é o certo. Veja o poder que tem dentro deles e como eles usam o poder da mente e a lei da atração. Essas frases não são apenas slogan, elas são afirmações de poder. Elas fazem com que milhões de pessoas pensem
a mesma coisa ao mesmo tempo, criando uma onda de energia. E agora eu te pergunto: você está programando sua mente para a vitória ou para o fracasso? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que é que você tem feito. Conclusão: você pode fazer o mesmo. Agora eu quero saber de você. Você acha que a lei da atração realmente ajudou esses líderes a chegarem no topo? Ou tudo isso é só uma grande coincidência ou sorte? Comenta aqui abaixo. O poder está na minha mente e ative esse poder dentro de você. E eu te digo que você consegue também. Se você ainda não curtiu esse vídeo, aproveita, curte, salva, compartilha, se inscreve no canal, porque eu trago esses conteúdos aqui bombásticos para, sabe, ligar um start assim dentro de você, para você poder sair, sabe, dessa procrastinação do pensar e você começar a mudar sua mente, sua filosofia e mudar sua condição de vida, tá? No final das contas, a realidade é criada por quem acredita nela. E você também pode, seja tudo o que você quiser ser. Você é um pedacinho de Deus, partícula infinita do universo, partícula de Deus. Você pode tudo. Você é um pedacinho de Deus, você é um deusinho, uma deusinha. Namastê para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo. Fica com Deus.